Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje, programa inédito abordando um tema fascinante que é a aura humana. E para falar disso, ninguém melhor que o Frater Oswaldo Newman Jr., que é chefe da divisão de ensino e instrução da nossa grande loja, e que gentilmente concordou a retornar, uma vez que ele já esteve conosco várias vezes, a retornar aqui para abordar esse assunto tão fascinante que é a aura humana, as energias que nos circundam. Seja bem-vindo, Frater, tudo bem? Tudo bem, Jamil? Nós estamos aqui então, para falar de um tema fascinante, como você disse, e ele não é assim, hoje, atualmente, com tanta literatura, não é de todo desconhecido. Mas nossa ordem, há milênios, vem ensinando o que é essa aura humana. A aura é uma irradiação eletromagnética, como nós vemos assim, muitas vezes no ímã, nós temos no ímã as polaridades, positiva e negativa. E sentimos aquele poder de atração que o ímã tem, quando algum objeto, alguma coisa a gente coloca em ressonância com o ímã, atraindo ou repelindo. Então a aura é isso, esse eletromagnetismo que existe em tudo, desde o reino mineral, vegetal e animal. Essa aura humana ela se irradia e transpõe os limites do próprio físico do ser humano. Então essa irradiação da aura, ela é aquilo que você sente quando você entra num ambiente, quando você entra numa igreja ou num local sagrado ou num local profano, numa festa, ou mesmo até num enterro. Então, certos ambientes, você sente aquela energia que está ali pairando e se irradiando dos dois seres. Aquela imagem nós temos uma imagem, então, que mostra essa aura bastante efusiva, bastante irradiante do ser humano, que ela pode atingir muitos metros e a pessoa à distância pode senti-la. Então a aura dos mestres é uma aura bastante envolvente e evidentemente que são pessoas, como a aura decorre de um estado físico e mental, se você tiver a mente bastante positiva, aberta, for uma pessoa que tenha um elevado padrão vibratório de sentimentos e emoções, isso vai se refletir na tua aura. Então a aura, você pode, como se diz assim, mascarar tudo na tua vida. Você pode fingir e tentar esconder. A única coisa que você não pode esconder é a aura. Então, quando você entra em contato com alguém, realmente você vai ter esse sentimento de atração ou de repulsão. A aura é o reflexo da nossa verdadeira essência, de como nós somos realmente. Então, a aura vai refletir exatamente o quadro psicossomático da tua personalidade. Então, do teu estado físico e mental. Então, se você estiver também doente, adoecido, com as frequências vibratórias da parte física rebaixadas, você vai realmente ter passar uma sensação negativa. Se você estiver bem, tanto física quanto espiritualmente, você vai passar uma sensação positiva. Então esses aspectos positivos e negativos, não que a aura, eles são decorrentes justamente da condição vibratória que nós emanamos. Mas como nós falamos, desde o mineral, no vegetal, que daqui a pouco nós vamos ver, a aura está sempre presente. Então aquelas plantas, na medida em que você cuida delas, elas frutificam, elas crescem, e elas oferecem uma boa condição de receptividade, como o próprio animal quando sente que o dono está bem, está feliz. Então você irradia, você contagia. A gente é como um radar que está sempre sensorialmente captando esse tipo de vibração. Então, as vibrações.
Nós temos um exemplo que procuramos trazer, está na internet inclusive isso, da vida de Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, um livro que muitos já leram, né? E o Pequeno Príncipe, o que é essa história? Como ele diz lá, você cativa as coisas na medida em que a elas você dá atenção, né? Então o teu coração, pelo teu coração você ganha as condições e você ganha as pessoas, você influencia os ambientes, né? Então ele dá um exemplo de como com o coração ele comoveu o carcereiro que ele estava entregue num presídio. Isso é uma história real, do Saint-Exupéry, né? Uma história real que aconteceu porque ele lutou na Revolução na Espanha, na Guerra da Espanha, e ele foi capturado. Ele era um aviador, né? Era um piloto, e foi capturado. Sendo capturado, ele estava prestes a ser executado. No dia seguinte da prisão dele, ele ia ser executado. E em conversa com o carcereiro que se aproxima, o vê muito aflito, né? Ele muito triste, e ele puxa um cigarro, mas não tinha fósforo, e pede então para que o carcereiro lhe forneça, se possível, acenda o cigarro. E o carcereiro, quando se aproxima dele, ele sorri, não sei, ele sente uma empatia com relação àquela pessoa, e ele dá um sorriso. O carcereiro fica emocionado e sorri também, e oferece o fósforo e começam a ter um diálogo. E nesse diálogo, o carcereiro falou para o Saint-Exupéry que no dia seguinte ele estava comemorando a festa de aniversário do filho dele. Se Saint-Exupéry também tinha filhos. Saint-Exupéry falou que sim, que tinha filhos, mas que no próximo dia ele ia ser executado, provavelmente nunca mais iria comemorar um aniversário. Aí o carcereiro, rolou uma lágrima. Nisso o carcereiro emocionou-se e ficou emocionado e resolveu libertou o Saint-Exupéry do presídio. Então veja, como o Saint-Exupéry falou, um simples sorriso salvou a minha vida. Então como é importante as pessoas, né, sorrirem mais e estarem, quando entram muitas vezes em contato com o próximo, com o semelhante, levar ou o sorriso ou a palavra amiga, né? Perfeito. Então essa reação proativa realmente redundou que salvou a vida dele. Então ele dizia, minha vida foi salva por um sorriso do coração, né? E dizia, como o filósofo francês Blaise Pascal dizia, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então a gente sente que o coração, que muitos aqui fora, no mundo profano, as pessoas interpretam o coração como um simples órgão fisiológico. O coração é muito mais do que isso. O coração é a sede dos sentimentos, né? Toda a emoção, tudo perpassa pelo coração. Então diz que o coração ele emite muito mais sinais para o cérebro do que o cérebro para o coração. Sim. Então nesse diálogo, né, o coração, e nós como Rosa Cruz que acreditamos, e não só acreditamos, nós pesquisamos e entendemos que existe um psiquismo, né, um lado invisível e imaterial do corpo psíquico atuando em todos os órgãos. Portanto, há uma centelha divina no coração. Esse coração, quando é aberto, quando a pessoa realmente, ela é boa de coração, ela tem essa condicionante de levar a aura a uma responsividade positiva, né? Então, sentir, amar, se a humanidade tivesse esse tipo de comportamento, né, realmente o mundo se transformaria. Então, é pelo coração, pela emoção, pelo sentimento que nós elevamos o nosso patamar vibratório e afetamos toda a nossa neurofisiologia, né? O coração, inclusive, está associado a um centro psíquico importante. Então, o coração é um chamado centro cardíaco, né? O pericárdio e o coração, toda essa área, com a linfa, conduzem uma energia extraordinária, que a pessoa, vamos dizer assim, a pior coisa que você pode fazer é ter sentimentos ruins, porque aí você gera uma incoerência cardíaca. Com essa incoerência cardíaca, você vai jogar toda uma insulina no sangue, umas coisas ruins, você vai mexer com a parte das suprarrenais, você vai jogar adrenalina e você vai ter assim, reações que não são adequadas para um equilíbrio psicossomático adequado. É um envenenamento mental, né? Então, como dizia Saint-Exupéry, somente com o coração podemos ver com clareza. É preciso isso, é sentir que o essencial é invisível.
As próximas lâminas que eu pediria à técnica que passasse, ela vai mostrar exatamente isso, que nós vivemos num mar de energia, né? E que essa energia, ela está difusa e infusa em toda a natureza, o macro e o microcosmos. Existe o macrocósmico, né, com suas leis, o grande universo. O homem é um pequeno cosmos, é um microcosmos situado nessa amplitude e está interagindo com todas essas forças vibratórias. Então, nessa cadeia de forças e energias, nas próximas lâminas, a gente mostra a natureza. O homem, quando ele adentra a mata, ou vai à praia, ou enfim, ele entra em contato com elementos naturais circundantes, como nós estamos vendo ali, as flores, o lago, né? E todas essas condições. Isto, às vezes a pessoa, num passeio em contato com a natureza, ela está se reabastecendo, porque ela está justamente usufruindo das vibrações naturais, né, do universo, essas vibrações que vão energizá-lo, tanto no sentido físico, quanto na transmutação da mente para estados mais elevados de consciência. Então o ambiente natural ele realmente tem um potencial de reenergização para o ser humano. Isso não é uma simples questão de efeito placebo, é um efeito real. É um efeito real, né? Então o magnetismo que você vai, quando se pisa na areia da praia, quando você está em contato com a água do mar, quando você inspira o ar puro da mata, né? Todos esses elementos são importantes e contribuem para que você tenha uma aura fortalecida. Então os retiros, as coisas que a gente faz às vezes, né, buscando uma contemplação, uma meditação em locais propícios como esses, nos reabastecem. Né? Então somos uma espécie de baterias que precisam ser reabastecidas. Essas energias vão ser buscadas. Nós vamos ver na sequência dos slides a questão da planta, por exemplo. Olha a aura da planta que aparece aí, projetada. Né? Então, a planta tem uma aura, tem uma energia. E existe a tal da mimosa pudica, por exemplo, que é uma planta na qual, quando você se aproxima, tenta tocar nela, ela se recolhe, ela se retrai. Então ela é muito sensível. Então mostra a reação que essa planta vai ter de acordo com o teu estado vibratório. Porque a aura, ela está, se nós tivéssemos uma aura meter aqui, e eu fosse ver a tua aura, né, a partir de um determinado ponto, você vê que se estabelece entre 5, pode ser até 10 metros. Então a aura de um mestre, a aura de um sábio, a aura de uma pessoa que vive integrada e harmoniosa, ela tem uma aura muito positiva. Então não é à toa que a gente gosta de estar com as pessoas santas, entre aspas, porque não existe propriamente, se fosse santo não estaria na Terra, ou está, mas está em caminho de evolução. Mas nós temos exemplos grandes, como o Dalai Lama, como nós tínhamos o próprio Papa João Paulo II, que era uma força exponencial. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então quando você chega a certo de pessoas, na ordem nós tivemos H. Spencer Lewis, tivemos Ralph Lewis, né? Então foram imperadores que eles passavam uma energia muito forte para a gente na medida em que se aproximavam. Então você sente isso, essa irradiação. Mas o invisível, como diz Saint-Exupéry, aliás, o essencial é invisível para os olhos. Então a pessoa, ela quer sempre ver para crer. Né? Realmente aquilo que você fala, todo mundo quer uma comprovação. Mas a comprovação, ela está aí, na própria reação dessa planta, como eu falei, dessa mimosa pudica. Ela está na sequência aqui no slide, onde nós fizemos uma montagem e a planta está cortada. Olha, vejam só, uma planta integral e a planta cortada. No plano invisível, você nunca consegue eliminar o corpo psíquico da planta. Interessante dizer corpo psíquico da planta, mas a planta tem um corpo psíquico, é gerado. Há uma energia, uma responsiva, uma inteligência por trás dela, nas células dela, né, que mostra que elas são vivas, são seres vivos como nós, e reagem. Então ali, quando nós vimos naquela folha, ela cortada, ela mantém o aspecto imaterial. O corpo psíquico. O corpo psíquico. Esse corpo psíquico é aquilo que a gente até já citou, falou algumas vezes, mas nós recebemos na ordem uma pessoa que teve as pernas amputadas. E ela, ao adentrar ao templo, ela me disse que ela sentia, faziam 2 anos que tinha sido num acidente com trem. Essa pessoa, veja a fatalidade, ela caminhando pelo trilho, caiu, o trem passou e
teve as pernas amputadas, porque quando ela caiu, ela desmaiou para fora e as pernas ficaram nos trilhos, nos dormentos. E o trem passou e ela ficou com as pernas amputadas, perdeu as pernas. Então, o que ele dizia? Que ele sentia esses órgãos e tinha muitas vontades muitas vezes ele tinha vontade de sair da cadeira e andar. Então era terrível aquela percepção, né, que ele tinha de ter as pernas psíquicas e não as pernas físicas. Se você pegar um neurofisiologista, ele diz, não, isso são das terminações nervosas, é do sistema nervoso que deixou ali esse tipo de sensação. Mas não é, isso é algo que está muito arraigado no subconsciente da pessoa. É o corpo psíquico dela que permanece, está intacto. Então ela sofreu uma mutilação física, porque a alma não se mutila. A parte psíquica é imaterial. É indestrutível mesmo. Não se mutila. Ela só vai deixar e vai desaparecer com a transição da pessoa, que dizemos a morte, né? O falecimento. Quando uma pessoa falece, se pode chegar com um aparelho, com um aurameter, ou com qualquer outro aparelho medidor de aura, você vai ver que não há ali nenhuma responsividade. A pessoa realmente ali, a vida acabou, naqueles termos físicos, porque há uma repulsão e a matéria se desintegra. A matéria volta à essência, ao pó da terra. A parte psíquica, esse corpo psíquico que formou-se no momento da junção em que o ser humano, ele nasce, então com a primeira inspiração, nós falamos daquela história bíblica, né? Como é que é? E Deus insuflou no corpo do homem o sopro de vida e ele tornou-se uma alma vivente. Isso não é só a religião que diz, os místicos também dizem e comprovam isso, porque sem realmente a força vital não há vida. Se o indivíduo não inalar, e não é só o oxigênio, porque se fosse só o oxigênio, essa pessoa nunca morreria, porque o oxigênio não falta, a não ser que faltasse, né? A não ser que ele fosse, entrasse lá e se afogasse e faltasse oxigenação no cérebro. Do contrário, a pessoa não morreria, porque o oxigênio está aí, nós temos à disposição na natureza. Mas o que é esse oxigênio? A força vital, ela é veiculada através do oxigênio. Por isso que a encarnação se dá na primeira inspiração da criança. Na primeira inspiração. A encarnação da alma divina. Então, com a primeira inspiração, né, a própria Bíblia diz isso. Então, há aqueles opositores, não, quando a criança foi concebida, ali gerou-se já, a alma já está ali. Para nós, Rosa Cruz místicos, nós compreendemos que enquanto não houver a primeira inalação, a primeira inspiração, não existe vida independente. Não que não haja vida, vida haverá, evidentemente, sempre. A vida está presente, mas ela não há vida consciente naquele ser. Aquele ser ainda não tem autonomia, não é uma personalidade alma formada independentemente. Ela ainda usufrui de toda a energização da mãe, maternal, né? Então, todo o processo do feto, do embrião ao feto, até o nascimento, nessa fase, é um órgão que está se desenvolvendo dentro do útero materno, claro, no ventre materno. Ao nascer, com a primeira inspiração, então, condizendo até com a Bíblia, né? E Deus insuflou no homem o sopro de vida e ele tornou-se uma alma vivente. A partir dali, gerou-se a personalidade alma. A personalidade alma, então, traz consigo essas características de um corpo psíquico que se forma ali, que é um elo de ligação. Da transição, quando mas esse corpo psíquico é o elo de ligação entre o físico e a alma. Então, na hora da morte, o que ocorre com o corpo psíquico? O corpo psíquico vai afastar-se, naturalmente. Ele não tem mais um corpo físico para atuar, não tem mais uma necessidade, ele cumpriu a finalidade de permitir que a alma se manifeste no físico. Então o corpo psíquico é um elo intermediário, né? Esse corpo psíquico é um corpo fluídico de energização que permite que a alma se manifeste através do corpo físico. Na questão da morte, ele se desintegra. Se desintegra. Ele passa, normalmente o corpo psíquico fica retido nas cercanias do próprio defunto, né, da pessoa que falece, por cerca de 3 a 7 dias. Por isso existe, aí os religiosos botaram a tal da missa do sétimo dia.
Tudo isso tem um sentido, tem uma significado esotérica. E o que acontece? O corpo psíquico, como ele está ali, muitas vezes a pessoa é bastante materialista, o corpo psíquico fica retido pelo período em que a personalidade estiver ainda presa à matéria. Quando ela se desprende, normalmente nesse período, e pode demorar até mais, esse corpo psíquico pode ficar. Aí aquela história dos miasmas, dos fantasmas, porque gera-se esse tal do ectoplasma, que é uma energia, né, sutil, e que muitos clarividentes têm essa percepção. Mas não quer dizer que seja o defunto, né? A alma do defunto. Exatamente, tudo já acabou, ali já acabou. E a alma se desvinculou. Entretanto, existem situações em que o indivíduo fica preso à terra. Existe essa condição. Mas normalmente é neste período de 3 dias, de 3 a 7, mas 3 dias... Que é o desligamento. O desligamento. Há um desligamento. Ele é gradual. Assim como quando há o nascimento, há um determinado tempo em que esta personalidade ela se ajusta ao ambiente terrestre, físico. Então, o pai e a mãe estão todos eufóricos, né? Achando que a criança está os reconhecendo, que é uma alegria e tal. Normalmente a alma ainda não se apercebeu, ela demora a ter a percepção daquele ambiente, daquela situação, e decorrido algum prazo é que ela vai começando a tomar consciência desse mundo físico, porque ela vem de um mundo cósmico, de uma vida extrasensorial, um outro mundo, um mundo imaterial, de outras dimensões. Nós vivemos numa terceira dimensão, né? Dentro dessa terceira dimensão, de comprimento, altura, largura, medimos tudo aqui pelos aspectos objetivos e pelo lado físico. Então é aquela história, não estou vendo a aura, mas poxa, a pessoa está falando da aura humana, mas e onde é que está essa aura? Mas ela é imperceptível, mas ela é sensível, né? E ela é tão interessante, né, que depois a gente vai ver no transcurso do nosso depoimento, que há já antigamente pessoas físicas ligadas também à espiritualidade, fizeram testes, como o padre Landel de Moura, que nós falamos. Brasileiro, né? Brasileiro, ao qual em 1912 ele criou a tal da eletrofotografia. A máquina que, por razões contingenciais, de dogmas, de coisas, de situações religiosas, ele não pôde dar expansão àquele tipo de invento que ele descobriu, com a eletrofotografia. Então, depois dele veio o Cameron, que desenvolveu o aurameter, né? O Cameron era um radiestesista, e através do subconsciente, ele usando a varinha hidroscópica, que era uma varinha de madeira, ele conseguia identificar veios d'água. Então isso é uma sensibilidade que a pessoa tem, nem todos têm. Essa sensibilidade é desenvolvida através da força da própria aura. E vinculada com o subconsciente. Então você tem essa percepção extrasensorial. Isso é um desenvolvimento, um despertar interior, um despertar psíquico atingido por essa pessoa, por certas pessoas. Cameron é um reverendo californiano americano. Em 1925 ele desenvolveu a aurameter, porque até ali havia a tal da forquilha de madeira, que era usada como um seixo para fazer esses experimentos de busca de minério. E, em princípio, eles buscavam só a parte mineral, veios d'água e coisas minerais. E a questão do Kirlian? Então, aí depois veio o Kirlian em 1939, Semyon Kirlian, que é um russo. Este russo já trouxe outra contribuição, porque ele trouxe a fotografia Kirlian, que hoje em Portugal, na Rússia, nos hospitais, ela serve para diagnosticar doenças através da observação da condição da aura. E que condição é essa? Eu pediria então, já que daqui a pouco nós encerraremos essa primeira parte, que ele projetasse as polaridades da aura. É um slide interessante, uma figura, onde nós mostramos que você tem, a aura tem o aspecto positivo e negativo. Pediria essa gentileza, exatamente essa figura, né? Então você tem ali, quando a aura, no aspecto negativo, ela estaria retraída, muito retrátil, muito próxima ao corpo. Quando ela está expandida, ela está positiva, e essa irradiação,
essa fonte de radiação, nós vamos buscar justamente o aspecto positivo no ar que respiramos, nos pensamentos que cultivamos, no estado psíquico e emocional que nós mantemos. Uhum. Então, quando nós estamos bem, felizes, alegres, nossa aura está expansiva, tranquilamente. E também estamos bem no estado físico. Então, esse positivo e negativo são relativos. Nós estamos falando positivo e negativo em termos de polaridade, dizendo que o corpo é de uma frequência mais baixa que a frequência do corpo psíquico, é óbvio. Então, o corpo psíquico é positivo, o corpo físico é negativo. Mas eles dependem de condições, de condições de alimentos, por exemplo, você tem que se alimentar diariamente. O alimento é físico, é um elemento negativo, mas é negativo e não há negativismo nisso, né? Certo. Negativo passivo, negativo passivo, material. Então o corpo ele é muito mais, porque você é conduzido pela dinâmica da tua mente. É a tua mente quem te conduz, né? Você, quando levanta, acorda, a tua consciência já está desperta e ela vai conduzir o teu corpo. Nesses sentidos, o corpo é passivo e a mente é ativa. É a mente que vai levar você ao dinamismo do corpo, né? Bom, Frater Oswaldo, como eu disse no começo, o tema realmente é fascinante e vai gerar aí alguns programas sobre a questão da aura, né? Esse só foi o primeiro programa que demos uma introdução ao assunto. Até pediríamos que, se você tem dúvidas e perguntas com relação a esse tema da aura humana, você mande um e-mail para nós, para a Ordem Rosa Cruz, para que nós possamos, o Frater Oswaldo possa responder nos próximos programas. Frater, eu te agradeço, né, essa primeira participação, e já marcamos um encontro para a próxima quarta-feira para continuarmos com esse tema. Com certeza, Jamil, a aura humana é ampla, né? E o tema vai se desenvolvendo para e passo à medida em que nós formos voltando até concluirmos os programas alusivos ao mesmo. Muito Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos e desejamos a todos uma paz profunda e que nos encontremos aí no próximo programa Presença e Harmonia, na próxima quarta-feira, 22 horas. Até lá. What?